As mandalas da cura quântica, né, eu não vou falar muito, mas elas vieram lá de um trabalho do Sai Baba, que é um mestre, um guru indiano já desencarnado, né? Elas também têm um campo de informação e com esse campo de informação a gente usa isso para potencializar os cosméticos. Então a gente usa colocando os cosméticos nos reatores, colocando os cosméticos em cima das mandalas e assim escondidinho atrás das nossas etiquetas vai as mandalas também para ir informando esse cosmético até chegar na casa das pessoas. Podendo fazer isso, a gente traz uma qualidade vibracional elevada para o cosmético. E aí a gente vai trabalhando dessa forma, trazendo esse olhar também, além do olhar dos ativos físicos mesmos que a gente pode colocar no cosmético. Hoje a gente vai explorar um tema muito novo aqui, tá? E a gente vai conversar com a Fernanda da Cosmic, uma marca muito, muito, muito linda. São cosméticos vibracionais. Então vamos entrar com a Fernanda aqui e deixar ela explicar quão profundo tudo isso é, tá bom? Deixa eu aceitar aqui. Olá! Tudo bem? Tudo bem. Então, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Que prazer falar com você, com vocês, né? Olá, Yara, prazer. Tudo bem? Tudo bem? Ai, Sabrina. Que coisa boa. Que bom, prazer, Sabrina, com a Fernanda. Eu conversei só com a Fernanda, né? E assim, gente, eu fiquei muito entusiasmada para essa live, porque esse assunto muito me interessa. Tô puxando sardinha aqui pro meu lado, porque assim, como eu descrevi lá no post da marca, né, vocês extrapolaram os conhecimentos trazidos pela cosmetologia do bem e estão aí com essa novidade para explicar para as pessoas. E Fernanda, eu fiquei pensando, falei, gente, hoje eu tenho um encontro marcado com a Fernanda, amanhã eu tenho um encontro marcado com a Isabel, às 19. Falei, nossa, o Urubici tá aqui tentando esfriar a casa, porque deve estar muito frio aí. Vocês estão em Urubici? Não, eu vim agora, hoje, durante a tarde, para Florianópolis, mas o Urubici tá muito frio. Ai, que coisa boa. Bom, então assim, eu vou passar a palavra para vocês contarem assim. Fernanda, eu acho que pode contar muito da sua trajetória, né? Como que você chegou até a cosmetologia do bem? Sua história com a nutrição é muito antiga, né? De uma experiência muito extensa, gente. Para quem não sabe, quem não viu o post, a Fernanda tem um curso de nutrição energética num aspecto mais amplo, né, da nutrição. Eu já fiz esse curso e quando eu entrei no curso, eu mandei uma mensagem para ela, eu falei assim, Fernanda, quanta verdade você trouxe para esse curso, você fez aquilo muito baseado na sua experiência, né? E eu achei muito lindo você trazer tudo isso para os cosméticos. Na parte lá de cosméticos, eu falei, nossa, que legal, assim. E quando eu vi que você mencionava gente, eu falei, nossa, que legal. Então, assim, eu acho que eu já falei demais, vou passar a palavra para vocês. Então, primeiramente, boa noite, e é, assim, uma satisfação muito grande estar falando contigo, Yara. A cosmetologia do bem tem um papel bem importante nessa trajetória da Cosmic, então gostaria de agradecer profundamente, assim, a seriedade do trabalho de vocês. A gente estava aqui um pouco antes de começar comentando, né, todo esse esforço, porque eu entrei lá na primeira turma e fui acompanhando também toda a reformulação e o esforço de vocês de estarem trazendo novos materiais para dentro da plataforma. Isso, assim, é muito... mostra muito o trabalho de vocês e essa missão de levar mesmo para o mundo esse olhar da importância da gente cuidar e preservar, né, a natureza como o planeta e a nossa natureza humana. Então, aproveitando esse gancho, vou contar um pouco dessa trajetória, de onde surgiu a Cosmic, né, e qual é, assim, o que a gente está querendo trazer
com a marca, né? Então, a Cosmic, ela é um braço de um corpo maior, que é o Florescer. O Florescer é um espaço, um centro de desenvolvimento humano holístico. Ele está localizado numa área rural, na Serra Catarinense. Então, esse é um espaço de retiros. E o nosso maior objetivo com esse espaço é contribuir para o despertar de consciência e para o desenvolvimento humano. Uma coisa leva a outra, né? E durante esse processo que a gente foi caminhando, né, com o Florescer, se abriu muito para mim esse tema da nutrição energética. Por quê, né? Da onde que veio isso? Primeiramente, quando eu fui inaugurar o espaço, uma das coisas que era muito importante para a gente poder oferecer para as pessoas era a parte da alimentação. Porque se a gente está falando de despertar de consciência, a gente está falando sobre um olhar cuidadoso e respeitoso para esse ser humano, né, e para com o planeta. E claro que a alimentação, a comida, ela precisava estar alinhada com isso. E aí eu não tinha com quem pudesse assumir essa tarefa tão importante que era oferecer o alimento para as pessoas, né, para os participantes, ou seja, para as pessoas que iriam chegar para fazer os seus trabalhos ali no Florescer. E aí eu assumi essa tarefa. E quando eu assumi essa tarefa da parte de alimentação, eu me perguntei muito, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel aqui, oferecendo a comida para as pessoas? Porque isso não fazia parte dos meus planos, né? Meu plano era outro, mas de repente eu me deparei com esse desafio. Nossa, eu não sabia. Não sabia que não estava nos seus planos. E eu assumi isso como algo que estava vindo para mim e me entreguei a essa tarefa, mas sempre me perguntando, né? De que forma que eu realmente posso contribuir dentro desse contexto, oferecendo a comida, porque para mim, eu iria estar trabalhando e atuando com os grupos nos processos terapêuticos, quando eu idealizei também o espaço, né? E, de repente, eu estou oferecendo a comida. E dentro dessa trajetória, para não alongar muito, para a gente poder chegar na Cosmic, né? Eu fui percebendo que o alimento era muito maior, ele se estendia, ele ia além da questão da comida. Aquilo que a gente estava oferecendo para as pessoas, que eu entendia como nutrição que ia a partir da comida, era um tema muito maior, era algo muito mais amplo. E isso foi despertado pelas próprias pessoas, porque elas começaram a comer, né, o alimento que a gente estava oferecendo, e elas diziam assim: nossa, essa comida é muito boa, essa comida tem uma energia muito boa. E dentro desses feedbacks que as pessoas foram me trazendo, eu comecei a perceber que realmente as pessoas não estavam só comendo aquele alimento físico, elas estavam recebendo muito mais do que aquilo que estava no prato delas e aparecia como um alimento físico, né? E aí eu comecei a me questionar que qualidade é essa que a gente coloca nas coisas, que as pessoas recebem, que traz um bem-estar, que traz uma coisa boa, né? Assim, que traz mais vitalidade. E aí eu comecei a me dar conta que realmente a gente estava trocando, oferecendo ali com aquele alimento muito mais do que nutriente bioquímico ou um alimento orgânico. A gente estava oferecendo
todo um contexto, uma experiência para as pessoas que ia além desse físico e entrava num campo do sutil, no campo da energia que a gente coloca naquilo, né? E aí, nessa jornada, eu comecei a aprofundar mais no trabalho da nutrição energética. E para quem não sabe o que é nutrição energética, a nutrição, ela nos vem de várias formas. Ela não vem só através da comida. Então, foi todo esse entendimento também que na minha trajetória eu fui percebendo essas sutilezas, né? Qualquer coisa que nos traga bem-estar e nos remeta e nos traga vida, potência, vitalidade, bem-estar, alegria, é nutrição. E aí a gente pode pensar em várias coisas que a gente vai, ao longo do nosso dia, entrando em contato, que nos traz essa energia de vida e tudo que vem através de coisas que a gente vai fazendo. Por exemplo, tem vezes que a gente vai numa casa de alguém e a gente sai super bem. Aquele espaço era muito harmonioso, o espaço era muito gostoso, as pessoas que estavam ali eram pessoas leves, legais. A gente sai nutrido, a gente sai com o coração preenchido, né? E tem lugares que a gente vai que a energia é muito pesada, muito densa e a gente se intoxica com aquele ambiente. As pessoas são tóxicas, as pessoas estão desequilibradas emocionalmente, né? Ou o nível de conversa e de pensamento é muito tóxico. Então a gente se nutre de várias formas, não só através da comida. E aí, então, surge esse conceito da nutrição energética, para a gente olhar para isso que nos traz vida, nos potencializa, traz bem-estar, beleza, alegria, e o que vai nos levando para um processo de morte, de desequilíbrio, né? E aí, dentro da nutrição energética, a gente vai ver quais são esses veículos. Um veículo é a comida. E o outro grande veículo que pode nos nutrir ou nos intoxicar são os cosméticos. Né? Então, os cosméticos, eles podem trazer pra gente algo que nos nutre, que traz bem-estar, alegria, que faz bem para nosso corpo e faz bem para o nosso campo emocional, ou ele pode nos intoxicar. E aí a gente entra no campo da cosmetologia natural, que é tudo aquilo que respeita o ciclo natural da natureza, que não intoxica, que traz nutrição para o nosso corpo, né? Eu acho que essa é a grande diferença da cosmetologia natural para a cosmetologia tradicional. Nós estamos falando de nutrição ou intoxicação, né? E para o nosso corpo, né, físico, o alimento ele pode ser ingerido, ele pode ser colocado na nossa pele. Uhum. Porque tudo que a gente coloca na pele vai ser absorvido. Né? Então, isso é outra informação muito importante que a cosmetologia natural traz pra gente. Que a gente come também, né? O nosso corpo absorve também aquilo que a gente coloca na nossa pele. Então, quando a gente surgiu com a Cosmic, um dos conceitos muito importantes assim, que a gente quis trazer é esse da cosmetologia natural. Que é esse olhar cuidadoso, não só de toda a cadeia de sustentabilidade do nosso planeta, né? Mas esse respeito e esse amor com o ser humano, oferecendo algo que nutre e não intoxica, né? Mas a gente quis ir além, a gente quis trazer também para dentro da cosmetologia essa visão ampliada de ser humano. Né? Que ser humano é esse que usa o cosmético natural, né? Porque aqui eu estou falando de nutrição, mas quem é esse ser que usa esse cosmético natural? Então, claro que se a Cosmic surgiu dentro
do florescer e a gente tem uma visão ampliada do ser humano, a gente tinha que também trazer para dentro da cosmetologia essa visão ampliada de ser humano. E que visão é essa, né? A visão que a gente está se baseando é de um ser humano dentro de uma constituição muito mais ampla do que só essa constituição física. Então a gente considera que o ser humano ele não é formado só desse corpo físico ou mesmo das suas emoções e dos seus pensamentos. Ele tem toda uma constituição sutil que é muito mais ampla. E aí a gente vai entrar na constituição espiritual do ser humano, na constituição energética, porque a nossa constituição espiritual ela é energia, ela é uma constituição energética. E aí quando a gente vai olhar as medicinas antigas, as medicinas orientais, a gente vai ver esse olhar ampliado para o ser humano, dentro dessa constituição energética. Né? E aí quando a gente passa para esse campo, para essa visão dessa constituição energética, a gente não lida mais com as coisas olhando para elas só na sua constituição física. Tudo que a gente entra em contato, que a gente vivencia no dia a dia, tem o que a gente está vendo, que é aquela constituição física, e tem o que está além daquilo que é a constituição energética, de tudo que a gente faz e entra em contato no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, se eu pego um alimento, uma cenoura, dá um exemplo bem fácil de entender. Se eu pego uma cenoura, 2 cenouras orgânicas, então a gente poderia estar pensando assim, um alimento puro, não sofreu nenhuma contaminação química, né? As 2 são orgânicas, mas quando a gente começa a se relacionar com esse campo sutil, a gente percebe que elas não são iguais. Apesar de serem cenouras orgânicas, elas naturalmente trazem uma qualidade nutritiva para nós, tem uma constituição bioquímica, né, que é da cenoura, por isso que é cenoura, não é beterraba, né? Mas elas têm um campo vibracional diferente. E o que diferencia uma da outra? Tudo aquilo que essa cenoura recebeu de informação. Desde a informação do campo mineral, do solo onde ela foi plantada, cultivada, até a informação das pessoas que manusearam essa cenoura e até tudo aquilo que foi de informação que foi registrando dentro do campo vibracional energético dessa cenoura até chegar na nossa casa, né? Então, quando a gente passa aí para esse campo da constituição energética, a gente começa a ver que aquilo que é físico, ele não tem só uma constituição bioquímica, física, né? Então, quando a gente olha também para a cosmetologia, a gente vai começar a entender que um cosmético, ele é muito mais do que essa formação ali bioquímica dos ativos e dos extratos e daquilo que a gente está colocando no cosmético. Ele tem um campo vibracional. Então, se eu uso uma coisa que eu acabei aprendendo muito na minha trajetória na cozinha, por exemplo, foi perceber e sentir esses campos sutis. Então, essa semana a gente recebeu uns óleos da Amazônia, de uma extração, do extrativismo sustentável. Então, assim, a gente percebe a diferença da qualidade dos óleos que vem de culturas de agricultura sustentável, orgânica, para aqueles óleos que vêm de uma monocultura, de uma produção maior, né? E pode ser o mesmo óleo da mesma planta, mas ele chega com uma qualidade vibracional muito diferente. Então, quando a gente recebe, a gente percebe essa sutileza e essa diferença. É o campo vibracional desse
vegetal, né, que foi extraído óleo, que vai ser impregnado por toda essa cadeia até eles chegar na nossa mão e se transformar num cosmético, né? Então, quando a gente começou a pensar na Cosmic, e por isso o nome Cosmic, porque a gente fala do cosmos, dessa visão mais ampla. Deixa eu te né? contar uma coisa. Quando a gente estava iniciando a cosmetologia do bem, não tinha um Instagram e não tinha nome, a gente queria trazer cosmético, um dos nomes que a Rê trouxe foi Cosmic. Sério, acredita? Foi. Ela ainda falou assim, não, Yarinha, Cosmic Revolution. Eu lembro que ela falou isso. Eu falei... Aí depois eu falei, gente... E assim, Fernanda, eu fico ouvindo você falar, eu ouço muito a sua mãe falar e eu fico assim, deslumbrada com essa percepção sutil. Eu falei, gente, ninguém engana elas. Não tem como. Porque, assim, essa percepção sutil que vocês já têm, né? Vocês já conseguiram isso. Eu falo, nossa, é tipo, é a mesma coisa da Noemi, né? Tipo, você fala assim, gente, ninguém engana vocês. Tipo assim, não vai rolar, entendeu? Nem adianta disfarçar. Mas isso é uma coisa que todo mundo pode desenvolver quando a gente começa a se relacionar com esse campo energético que tem em tudo, né? Por exemplo, eu posso entrar num restaurante, aqui em Florianópolis tem um muito bom de alimentos só orgânicos, porque eles são uma feira grande aqui, né? E eu sei se mudou o cozinheiro, porque eu consigo perceber na qualidade da energia do alimento. Se as pessoas que estão naquela cozinha estão cozinhando com amor, com harmonia, com uma coisa boa, não. Isso se reflete na hora. Eu terminei de comer, eu já percebo. Mas isso é uma coisa que a gente vai percebendo quando a gente se abre para esse campo sutil. E todo mundo pode fazer isso. A gente pode começar a se relacionar com tudo que a gente usa, né, de uma forma diferente, quando a gente tem esse entendimento também, né? E aí, quando a gente tem esse entendimento, a gente pode usar os ativos, que são os ativos que atuam nesse campo vibracional e energético. Então, eu uso os ativos físicos, bioquímicos, para potencializar o meu cosmético, ou eu posso usar os ativos vibracionais e energéticos que vão potencializar esse campo, né? E aí foi bom que tu até falou da minha mãe, né, Isabel, o que a gente tem usado muito, né? Porque o Florescer tem muitos, assim, a gente trabalha muito esse campo vibracional e energético do espaço, então a gente tem os reatores de GANs, a gente tem todas as geometrias que tem no espaço, e um grande ativo potencializador dos nossos cosméticos hoje são as mandalas do Cura Quântica, que é um trabalho da Isabel Otto, minha mãe, né? Que são campos de informação. Então, o que é isso, né? Quando a gente, por exemplo, olha para um símbolo sagrado, aquele símbolo, ele tem uma informação impregnada nele. E essa informação pode ser uma informação elevada, porque ele foi impregnado com campo de oração, com campo de bons pensamentos, né, que nos conecta e nos remete a algo sagrado. Ou ele pode ser um símbolo que nos lembra uma informação de muito sofrimento, de muita tristeza. Por exemplo, quando eu penso naquela imagem do nazismo, né? Então, por exemplo, esse é um símbolo que traz um campo de informação que nos traz toda essa memória junto, né? E assim a gente tem os símbolos sagrados que a gente usa, que nos remetem a esse campo de informação, dessa religação, dessa conexão com o espiritual. As mandalas da Cura Quântica, né, eu não vou falar muito, mas elas vieram lá de um trabalho do Sai Baba, que é um mestre, um guru indiano já desencarnado, né? Elas também têm um campo de informação
E com esse campo de informação, a gente usa isso para potencializar os cosméticos. Então, a gente usa colocando os cosméticos nos reatores, colocando os cosméticos em cima das mandalas e assim escondidinho atrás das nossas etiquetas vai as mandalas também para ir informando esse cosmético até chegar na casa das pessoas, né? E sempre sim a gente trabalhando esse campo de amor, de cuidado, quando a gente está produzindo isso, porque a gente não precisa também ter 1000 elementos que a gente tem aqui, os nossos, né, ativos vibracionais, poderosos, mas as pessoas podem fazer isso com um reiki, mandando amor para aquele cosmético que ela está fazendo, né, quem tem as suas produções em casa, podendo fazer isso, a gente traz uma qualidade vibracional elevada para o cosmético, que as pessoas, quando recebem, o relato delas nossa, é tão legal, gostei tanto desse teu cosmético, minha pele aceitou tão bem, eu me sinto tão bem, né? Tem umas pessoas que abrem as embalagens, cheiro e toca o emocional, ela se emociona com aquilo. Esse é o campo vibracional, né? Fora que tem os óleos essenciais que também já trabalham nesse campo muito do sutil, então também já estão levando essa informação, né? E aí a gente vai trabalhando dessa forma, trazendo esse olhar também, além do olhar dos ativos físicos mesmos que a gente pode colocar no cosmético. Nossa, Fernanda, é muito legal, né? Gente, quem tá aqui que não quer usar um cosmético desse? Você fala, gente, é muito, muito, muito legal, assim. É extrapolar essa Cosmic Revolution aí que tá vindo através de vocês, né? Nossa, já vem do campo de vocês, né? Lá de trás. Em algum momento teve um holograma que foi captado. A gente já tá agora materializando o holograma. Ai, que maravilha! Então, assim, vou pegar meus créditos. Isso! Nossa, muito legal. Os créditos, eles vão daí depois pro campo energético. Assim, a gente recebe uns bônus também do nosso é o tal do campo de mérito. O Dharma, a gente vai recebendo o Dharma, né? Nossa, gente, que legal! E vocês estão com os produtos aí pra gente ver? Tem algum aí? Pega ali, menina, ali, ó, aquela caixa transparente. Se tiver pra gente ver, a gente pode ir falando quais já tem na linha, quais são... E o desafio da marca, né, Fernanda? A gente pode falar um pouco disso, né? Que o maior desafio é esse entendimento das pessoas, porque é algo muito novo. Então, até eu tinha esquecido antes de falar do desafio, uma das coisas assim que, da minha trajetória, assim, por isso que a gente escolheu algumas coisas para fazer na linha, principalmente os hidratantes, né? Porque quando eu fui fazer um aprofundamento mais no Ayurveda, a gente vê a importância de nutrir mesmo a nossa pele, que é nosso maior órgão, né? E uma das coisas que a gente faz muito dentro do Ayurveda é olhar muito a pele, né? A gente precisa olhar, essa é a nutrição que a nossa pele precisa. Mas aí eu fiquei pensando, como que a gente vai ficar fazendo uma olhação toda hora e depois botar roupa e ficar com excesso de óleo no corpo, né? Então o hidratante, ele ajuda, um hidratante usado diariamente, ele ajuda a trazer essa nutrição para esse tecido, que esse órgão tão importante que a gente tem, né? Porque é uma forma da gente... Isso, que daí aqui é outros nossos... Então a gente trabalha com as linhas muito com os hidratantes, então esse é o facial, né? Esse é o nosso hidratante facial. E vocês deram um nome para cada um, não deu? No rótulo não tinha um nomezinho? Isso, esse é o Rejuved, porque Rejuved é um nome... quer falar, Bina? É um nome cósmico, digamos assim, né? Que é utilizado numa linguagem pleiadiana, que significa juventude, revitalização. Então, traz todo um campo vibracional também. Né? A gente pensou sempre nisso, assim como a gente pensou também na nossa logo.
né? Que é também um símbolo que vem dessa mesma origem. E né? o vídeo é lindo, aquele vídeo formando a logo é a coisa mais Isso, linda. E aí no meio você vê que tem a flor da vida, né? Sim. Ali no meio que é formado, então já traz também esse campo todo, né? Sempre buscando o símbolo inicial, sem a flor da vida, ele também remete, é um símbolo que ele fala de juventude, ele fala de energia, ele fala de vitalização. Então a gente sempre, cada produto, cada linha, a gente vai sempre buscando, né, esse significado, trazendo essa informação. Não, e aí nós principalmente estamos trabalhando com os hidratantes, o shampoo e condicionador e os sprays, né? Então, os hidratantes por causa disso, sim, por essa importância de nutrir a pele. E por quê? A água, ela informa muito rapidamente o cosmético, né? A água, ela é muito facilmente informada. Dentro do campo vibracional, quando a gente começa a estudar, a gente vê que a água é um veículo muito fácil de informar. Aí, para quem quiser conhecer mais, tem o trabalho do Dr. Masaru Emoto, que ele fala, né, de como a gente pode informar a molécula da água e como ela é facilmente informada. Então, ele tem uma pesquisa muito grande. Ele já é desencarnado também, mas ele deixou uma pesquisa muito grande dentro dessa área. E ele fotografa, né, as moléculas, né? Exatamente. Então, ele trabalhou muito fotografando as moléculas da água, de águas muito puras, muito cristalinas, depois fotografando a molécula da água de águas contaminadas e depois fotografando a água informada por um pensamento, por uma emoção, né? Ou então, por exemplo, por uma música. E aí tem, assim, é lindo de ver esse trabalho, porque quanto mais elevado o pensamento, aquilo que você, ou o sentimento que você está energizando, emanando para a água, mais inteira é a molécula da água, mais bonita, ela está mais perfeita a geometria dela. E quanto menos elevado o pensamento, a emoção está sendo emitida para a água, imantada, mais corrompida é essa molécula, né? Distorcida, é a molécula da água. Então, a água a gente consegue informar ela muito facilmente, ela é um veículo bem fácil de informar, então a gente trabalha com os hidratantes também por causa disso, né? Porque ele também vai uma composição de água que nos ajuda a potencializar. Então aqui não dá para ver, mas atrás aqui do rótulo, baixo, a gente coloca o rótulozinho das mandalas. Aqui a gente fica escondendo. Gente, elas ficam por dentro do vídeo, elas ficam escondidinhas, né? E a gente está trabalhando os sprays, porque justamente a gente pode informar essa água são 2 tipos de sprays que a gente tem. Um é para trabalhar, um deles especialmente nós estamos usando no Florescer para limpar e proteger todo o campo das pessoas por causa do Covid. Então a Isabel, minha mãe, desenvolveu dentro do trabalho da cura quântica algumas mandalas para trabalhar esse campo de proteção, né? E você joga isso, em você, isso, todo mundo que chega toma um banho de spray, né? Que beleza! Daí a gente também usa os óleos essenciais antivirais dentro dele e o elixir com vida, que foi criado pela minha mãe, vai aqui também dentro desse spray para fazer esse campo de proteção e de purificação. E aí foi muito interessante que a gente descobriu que durante os trabalhos, quando as pessoas entravam em processo de muita liberação, seja liberação energética, emocional, quando estava trabalhando, fazendo os trabalhos, a gente estava sempre passando o spray, porque como a gente faz alguns exercícios respiratórios, assim, e quando tem mais pessoas, por mais que a gente afaste as pessoas, a gente tinha que ficar o tempo inteiro borrifando o spray para ir minimizando neutralizando, a gente fala, né, qualquer situação que pudesse surgir. E aí a gente descobriu que, conforme a gente passava, as pessoas diziam assim:
Nossa, já me recuperei, já melhorei. Então, ele também faz uma limpeza nesse campo quando tem muita liberação de muitas coisas, assim, né? Então, ele é um purificante. Nossa, eu vou deixar na porta da minha casa. Tipo, chegou alguém... né? Isso. Aí a gente está orientando as pessoas. Saiu, passa. Voltou, passa. Né? Nossa, deixa eu ver ele de novo. Que legal. Esse é o fluxo do amor, mas esse aqui é o fluxo do amor, mas o que é esse que eu tô contando para vocês, aí tá escrito florescer aqui. E esse é o fluxo do amor. O fluxo do amor também é um trabalho do cura quântica, que ajuda a abrir muito o cardíaco e a trazer um campo mais elevado de amor, assim. Então, a gente aquele fluxo do amor supremo? Isso. Então, com aquela conjunto de mandalas, com o elixir fluxo do amor e com os óleos essenciais de gerânio e rosa damasceno, que é para abrir mesmo o campo de amor. Que legal! E dá pra usar como pillow spray, assim, e na roupa de cama para dormir? Porque Isso. acontecem muitos processos durante o sono, né? Normalmente. Isso, a gente fala... pode pôr na roupa de cama na hora de dormir e você vai fazer meditação também. Borrifa no campo, borrifa em volta. Tem pessoas que usam até como perfume, que é tão cheiroso, né? Fica tão gostoso. Aí você já ajuda a elevar, né? Esse campo vibracional e tem um cheirinho bom, que é o dos óleos essenciais. E aí o nosso desafio, né, que eu acabei não falando, o nosso desafio maior é trazer essa informação diferente para as pessoas, né, de que o cosmético ele vai muito além daquele ativo bioquímico que está ali atuando, que é muito importante também, por quê? Porque ele informa nosso corpo físico precisa de elemento físico, e o nosso corpo energético precisa de elemento energético. Então, os ativos, eles são muito importantes, os ativos físicos, né, são muito importantes, porque realmente eles trazem uma nutrição, ou mesmo ajudam no processo de evitar um envelhecimento precoce e tudo, uma proteção também, uma vitalidade, mas assim, o ativo energético também é importante, porque a nossa maior constituição é energética. Então, a gente precisa também trabalhar dentro desse campo. E esse é o nosso maior desafio. Trazer essa visão ampliada do ser humano. E que daí não é só o nosso desafio aqui com a Cosme, que é o nosso desafio também com todos os trabalhos que a gente faz. Nós estamos num momento bem propício para isso, para despertar essa consciência das pessoas de que isso aqui é uma parte muito pequena da nossa história. E esse momento aqui, né, pontual, ele também é muito pequenininho perto de uma história nossa, da nossa existência muito maior. E é que nem a gente fala assim, né, mas a energia eu não consigo ver. Mas a gente não vê o sinal do celular, por exemplo, né? Nós estamos aqui falando por Wi-Fi, tem um roteador que está transmitindo essa informação, eu não estou vendo, mas eu valido. Então, a gente precisa começar a validar a nossa constituição energética também. Não é porque a gente não vê nossa formação energética que ela não exista. Assim como a onda do rádio, a gente não vê se todas essas ondas que vão passando, né? A gente não consegue perceber as ondas do nosso... os pensamentos, as ondas que a gente emite com o nosso campo emocional, a gente não consegue ver. Mas a gente consegue perceber quando a gente entra num ambiente onde as pessoas estão todas mal-humoradas, onde está todo mundo assim, muito negativo, a gente consegue perceber que aquilo ali não é bom. Então, o que é isso que eu percebo? Né? Então, o nosso desafio sempre é esse, assim, poder trazer algo que não é palpável e passa muito por um processo de experiência individual para ser validado. Por isso que eu falei, hoje eu consigo perceber essas sutilezas porque eu me abri para isso. E eu fui trabalhando para isso, né? Eu valido isso. Mas qualquer pessoa pode fazer esse movimento,
né? Se abrir para esse sutil e começar a perceber. Então, a gente... Eu tô tentando, juro por Deus que eu tô tentando, mas não. Tô meio distante ainda. Não, mas assim, a gente acha que tá distante. Quer ver, quando a gente percebe, por exemplo, você tá morando perto da montanha mais, né? Mais área Mudei. Então, percebe, sabe como? Quando você vai lá na cidade e, por exemplo, passa um dia na casa de alguém que mora na cidade, a gente percebe a diferença. Passa um dia no shopping, você vai ver que você volta. Não consigo. Essa parte eu não consigo. Tipo assim, isso aí desde sempre, assim, eu entro num ambiente de shopping, eu fico sugada, eu não consigo. Eu realmente esgotada. A gente acha que não percebe, mas a gente percebe sim, é só começar a prestar atenção, né? E assim também em cosmético, a gente percebe quem fez, né? Uma das coisas que a gente estava conversando aqui, onde a gente quer chegar, né, com os cosméticos, isso. Quando a gente puder ampliar a nossa produção, que hoje ela está sendo feita assim, bem artesanalmente, de uma forma assim, onde a gente coloca todo o nosso cuidado, desde o começo até o final, até entregar para as pessoas, né? E uma das coisas que a gente estava comentando, assim, que o desafio, por exemplo, hoje tem muitas pessoas terceirizando a sua produção, né? Eu pensei nisso. Só que quando a gente terceiriza, a gente tem que saber muito bem quem que está fazendo e realmente, assim, conhecer muito o trabalho dessa empresa, porque às vezes eu até tenho uma formulação muito natural, mas aí entra a nossa dúvida, né? Como que a gente garante que toda a parte vibracional energética vai ser bem cuidada? As pessoas que trabalham ali estão colocando realmente algo positivo naquilo, né? Para a gente daí, depois de fazer o nosso trabalho, que seria o trabalho de imantação, né? Entregar para as pessoas. Então, assim, é sempre essa questão. A gente consegue ir com o tempo percebendo essas sutilezas para poder fazer essas escolhas também, né? Então, nós, dentro do nosso trajetório que a gente vislumbra para frente, sempre ter esse cuidado. E se a gente vai estar... Quem está fazendo, se a gente tem mais pessoas produzindo para a gente, quem são essas pessoas e de que forma que elas estão trabalhando e da onde vêm esses produtos também, que é uma outra pergunta. Hoje a gente vê a dificuldade que a gente tem. Desde a produção até... É um grande desafio. Agora, tudo que é novo e revolucionário traz consigo o desafio do início, né? Os caminhos não são abertos. Você tem que construir o caminho. Mas assim, a gente fica mapeando, né? Mas é muito legal, assim, é muito único e realmente um novo olhar, né? Para quem está disposto a olhar. E eu acho que cada dia mais as pessoas estão tomando essa consciência mesmo, que tem algo além daquilo ali, né? Que faz diferença, sim, quem faz, a forma como faz, a forma como entrega, a motivação com que faz, né? Isso tudo e eu acho muito, muito lindo, assim, todo o trabalho do Florescer, né? Chegar no Florescer já é muito especial, né? O lugar é muito encantador, é tipo a Floresta Encantada, gente, sério mesmo. Mágico. Você fala assim, é mágico. Então, assim, a Cosmic que é só mais um filho dessa Floresta Encantada, né? Gratidão, imagina. Tem uma pessoa que perguntou aqui, né? Que se a gente trabalha num ambiente que suga muita energia, existe uma forma da gente blindar e ser luz? Sim, quando a gente começa a perceber, a gente pode começar a intencionar fazer uma proteção no nosso campo energético. Não é fácil no começo, né? Mas a gente pode sim começar a fazer como se fosse assim, imaginar em volta mesmo esse campo de proteção
E aí você pode usar alguns recursos no corpo, por exemplo, um spray que ajuda a elevar, que ajuda a proteger, algum amuleto que para você é importante e diga assim, não, com isso aqui eu consigo fazer. A gente às vezes precisa desses amuletos, mas assim, não precisa, no fundo, a gente pode fazer com a nossa consciência. A sua mãe fala muito que são as bengalas, né? Que a gente as bengalas. Usa. Mas elas ajudam. Sim. É uma forma de proteger quando a gente está trabalhando em lugares assim muito pesados, né? A minha mãe mesmo, ela trabalha com os reatores, né? Agora ela parou de fazer para vender, mas ela vendeu muito reator para ajudar as pessoas a botarem nas suas casas, nos ambientes onde trabalhava, para melhorar o campo vibracional. Eu estou com o meu ligado aqui. Então, aí a resposta das pessoas era assim, nossa, melhorou muito, né? Por quê? Porque realmente a gente pode trabalhar no campo, tanto no nosso campo, quando a gente não consegue trabalhar no campo do lugar, né, na energia do lugar, a gente pode trabalhar no nosso, como proteção, né? Mas a gente também pode atuar também. E quanto mais a gente consegue ser uma célula luminosa no planeta, mais a gente transforma, nós se tornamos reatores, a gente transforma o ambiente onde a gente fica também, né? A gente acaba sendo usado até, eu digo, a espiritualidade nos usa como essa célula de luz, assim, nos lugares. Não, até e assim... Perguntou se tem sabonete e... Subiu a pergunta. Não, a linha facial de limpeza, nós não temos ainda nem sabonete, nem loção facial de limpeza. Acho que é Maria Cristina. Ainda não. Isabel Cristina. Os produtos são o hidratante, são 2 sprays diferentes, né? Esse da proteção, né? Que ajuda na liberação, e esse do amor. Fluxo do amor. Do fluxo do amor. Isso, a gente tem o hidratante corporal, que dá de usar também no rosto, o hidratante noturno, que como ele tem alguns óleos essenciais fotossensíveis, ele precisa ser usado só à noite, né? E a gente deu um nome para o nosso hidratante de Personalize, porque a gente estava fazendo, que a gente teve que parar um pouquinho por causa dos óleos essenciais que a gente estava comprando, que a gente não gostou, tá mudando alguns fornecedores. A gente está fazendo os blends para a pessoa personalizar o hidratante dela. Então, como os óleos essenciais, eles trazem qualidade diferente, então a gente também trouxe essa informação dos blends. Então, um blend que vai atuar fisicamente de um jeito, mas emocionalmente também ele atua. Então, que qualidade é essa, né? Porque a gente fica só preso, muitas pessoas ficam só presas assim, eu vou usar esse óleo essencial que clareia a pele. Não, mas o que esse óleo essencial faz no teu campo emocional? Qual é a atuação dele? Porque às vezes você está usando um óleo essencial que é para clarear a pele, ele é um óleo essencial que vai assim, mexer muito com o teu campo emocional, porque ele tem essa atuação de transformar, de liberar. Às vezes ele é muito estimulante, você já está muito agitada, né? E aí exatamente. Isso, exatamente. Então a gente criou lá, né, os blends, assim, três blends com a descrição de cada blend, para a pessoa poder colocar daí depois no seu óleo essencial, no hidratante, o blend que ela escolheu. Só que como a gente teve um pouco de dificuldade com os fornecedores de alguns óleos, e os blends, eles dependem da gente ter um volume maior de óleos para poder oferecer, a gente teve que tirar um pouco essa linha, e aí a gente começou a nós mesmos colocar os óleos essenciais no hidratante, para poder, e a gente informa quais óleos que a gente usa, para poder, até a gente conseguir ter um volume de óleo essencial que a gente possa usar e de fornecedores confiáveis, porque uma coisa assim que quando a gente começa a perceber essa sutileza, a gente na hora que chega, se você cheira o óleo, você sabe se ele é um óleo bom, se ele é um óleo que não tá legal, né? Pela qualidade física dele também dá para ver.
Então a gente começa a perceber assim quem são os fornecedores confiáveis, quem não são, da onde os óleos estão vindo realmente puros ou estão vindo misturados. Isso a gente consegue ir descobrindo conforme a gente vai experienciando também, né, esse processo. Quem trabalha há mais tempo com cosméticos naturais e produz sabe diferenciar. Consegue diferenciar um produto de boa qualidade e outro não. Não precisa um laudo, né? Às vezes, para você ver que ele está adulterado. Né? Sim. E aí já tem muita gente que tá... Já tem muita gente que tá usando os cosméticos de vocês, né? Eu tô vendo aqui, ó, que tá uma terra tá amando os sprays e tá animada para experimentar os hidratantes. Tem a, quer ver? Eu acho que é Renata. Eu tenho que puxar porque já tem vários outros aqui. Renata falou que tá muito maravilhoso. Enfim, ficou lá pra cima. A Madrumon também ama a Cosmic. Que legal, gente. Assim, tudo que vocês falaram, eu não tenho a menor dúvida do nível de qualidade, né? E é uma qualidade que extrapola bastante, né? Nutre o corpo físico e o sutil. Achei muito legal. Muito legal. E uma das coisas assim que para nós é sempre também muito gratificante, né, ver o trabalho do Cura Quântica, da Isabel, assim, que a gente coloca também agrega aqui na Cosmic, porque esses dias mesmo, assim, uma pessoa que, logo que eu fiz o curso em 2017, eu comecei a produzir alguns hidratantes para mim, e aí eu ia fazendo também e oferecendo tinha pouquinha coisa para vender no Florescer, para as pessoas, né? E aí as pessoas amavam e pediam para eu fazer mais. Eu falei, não, só esse pouquinho aqui, porque é o que eu consigo, né? E nesse momento até pensamos, eu e a Bina, em montar alguma coisa lá atrás, mas aí não deu, né? Porque também tudo tem o seu momento. Só que esses dias eu recebi um relato, assim, que é muito gratificante, assim, daí que eu falei assim, bom, então valida, que bom, a gente continua fazendo o melhor e oferecendo isso com muito amor, porque vale a pena. Eu recebi um vídeo de uma amiga, uma pessoa que vai lá no Florescer seguido, ela comprou os primeiros hidratantes que eu fiz, eu já usava a mandala da pele no rótulo do produto, e eu não botava conservante nenhum na época, porque eu ainda não dominava muito o uso dos conservantes. Então, como eu não dominava, eu preferia não colocar, né? E ela fez um filme que ela pegou, ela deixou 2018, eu acho que foi isso, 2019, não, 2018, né? Ela pegou, comprou um hidratante desses, colocou, usou um pouco e deixou na geladeira e ela esqueceu, ficou lá. E ela fez um vídeo para mim do hidratante, ela abriu, faz um mês mais ou menos que ela compartilhou comigo, ela abriu o hidratante estava perfeito. Estava íntegro, não tinha nenhum bolor, não tinha nada. E a gente sabe que o cosmético natural, ele é um produto orgânico, ele se decompõe muito facilmente. Muito rápido. Né? Muito rápido. E para mim aquilo foi uma comprovação da atuação do campo das mandalas que estavam ali naquele vidro, naquele rótulo. Elas estavam fazendo essa qualificação e não deixando aquele hidratante apodrecer, né, entrar em decomposição, né? Então, é muito gratificante quando a gente faz as coisas, a gente vê os resultados assim que vão vindo, porque isso nos anima e nos dá uma força para continuar, porque é isso que a gente quer, que as pessoas realmente experienciem isso, que é essa nutrição energética, né? Que a gente recebe ou através de um alimento, ou através do cosmético, e porque eu acho que essa é a missão maior da Cosmic, assim, né? Muito mais do que uma empresa ou vender cosméticos, né? Ou a nossa missão maior a nossa missão maior é trazer esse despertar mesmo para a questão, principalmente para a constituição vibracional energética. Que legal. Ó, a Jennifer falou, fixa a lojinha das meninas. Acabei de fixar, que alguém entrou pelo Instagram do Florescer. Eu fixei aqui, tá? E me conta uma coisa que eu tô muito curiosa. A sua mãe aprovou os cosméticos? Ela é a maior, ela faz a maior propaganda, né? Porque o que aconteceu?
eu dei para ela um shampoo, na verdade não dei, né? Porque ela quis comprar, e aí ela comprou e começou a usar. E ela, meu Deus, o meu cabelo nunca ficou tão lindo na vida. E aí pronto. Todo o trabalho dos grupos que chegam lá no Florescer, ela faz a maior propaganda. É mesmo? Então, ela é a nossa garota propaganda, né? Ah, e claro, Isabel. E ela me deu autorização, né? Pedi para ela autorização para usar as mandalas. E meu presente de aniversário esse ano foi um monte de mandala. Ela mandou fazer numa gráfica um monte de mandala para a gente colocar Ela criou os conjuntinhos para Cosmic, né? Para a gente colocar nos cosméticos. Então, assim, é claro que a gente fala que a potência maior é esse trabalho, né? A Choice Cosméticos é a Flávia, falou, eu amo a sua mãe. Olha só, gente, que legal. Eu falei, não, se passar no crivo da Isabel, porque assim, ali não passa qualquer coisa não, já percebi. Não, e se ela não gosta, ela vai lá e ela fala na hora. Ela é alta. A régua é Capaz do pessoal chegar no Florescer e ela falar, não, leve isso não. A gente tem que ficar, né? Se ela tá fazendo propaganda é porque a coisa tá boa. Exatamente. E se ela ainda te deu de presente as mandalas, ela tá com um interesse por trás de garantir a beleza própria, já que ela viu tanto resultado aí no cabelo, hein? Não, então, uma das coisas que o trabalho dela é trazer esse trabalho, né, para as pessoas, através do Cura Quântica, nos ajudar a resgatar o nosso curador interno, né, e a desfazer essas distorções. E ela faz isso com o trabalho dela, e ela viu na Cosmic um grande potencial para chegar todo o campo das mandalas chegar para as pessoas de outra forma também, né? Sim. Então, o objetivo e dela até as pessoas que não estão tão abertas a ponto de fazer o Cura Quântica, né? Que já é um outro processo, a pessoa inicia através do uso dos cosméticos, né? Então a gente de certa forma chega, né? Nas Sim. pessoas com os cosméticos. Nossa, muito legal, Fernanda. Nossa, que alegria ver essa marca saindo aí. Recente, vocês criaram foi quando? Tem pouco tempo, né? 2 meses e meio, mais ou menos. 2 meses e meio. A gente foi assim, né? Foi um impulso que deu, que eu falei para ela, olha, vamos colocar no mundo isso e vamos, aos poucos a gente vai ajustando, vai vendo o que precisa melhorar, né? Então a gente, é bem recente que a gente começou. Eu passei um período sem produzir, só produzindo para mim. Eu nunca, desde que eu comecei, né, o curso da cosmetologia, eu tinha feito um curso anteriormente também. Eu passei a produzir os meus cosméticos sempre, assim, eu sei da importância de nutrir a pele, eu uso diariamente hidratante no corpo, né? Então, eu continuei fazendo sempre. E para a venda eu passei um período bem grande sem vender, né? E aí quando a gente retomou esse impulso para produzir para a venda mesmo, a gente começou agora, faz 2 meses, então é bem recente mesmo. E aí a gente ainda tá assim com um estoque pequenininho, porque a nossa produção, como a gente vai imantando todos os cosméticos também, a gente vai fazendo de pouquinho, né? E até para a gente poder ir se organizando também. Agora a gente mandou fazer umas câmeras quânticas para a gente botar dentro os nossos cosméticos quando eles ficarem prontos. Sim. Legal. Umas bruxarias boas. Muita magia. Agora muita disponível magia. Também uma lista de espera, de encomenda, né? Que as pessoas podem querer encomendar, tá lá no sitezinho também da loja. Daí a gente olha, assim, isso é uma coisa legal, porque a gente tá fazendo, a gente vai, a gente olha, lê o nome da pessoa.
sabe que é para ela, que a gente está fazendo também, assim, então quando a gente não tem disponível, se tem a listinha, a pessoa preencheu a listinha lá, qual é o interesse dela, a gente também já, na hora que está fazendo, o campo de intenção já é mais personalizado para aquela pessoa, então. Uau, que chique, gente. Nossa, é muita dedicação, né? E olha que eu escrevi no post, a aluna das antigas e sempre muito dedicada, tá vendo? Você não tá me deixando mentir. Nossa, não, assim, eu falei já, né? Eu sou fã de vocês, acho o trabalho de vocês muito, muito bonito, muito sério, muito comprometido. E faço propaganda também bastante da cosmetologia do bem para todo mundo. Obrigada. Falo assim, ensina a fazer os cosméticos, faz o curso da cosmetologia. A plataforma de vocês virar assim, ó, ela é muito completa. É muito bacana. Bom, obrigada. E essa alimentação que vocês fazem sempre, né, de novos conteúdos, de atualizações e diz pra Fê assim, nossa, é de uma completude a plataforma delas que a gente não tem como ficar com dúvida, né? Assim, obrigada. E quando tem a dúvida, vocês prontamente respondem também. Então, assim, nossa, parabéns, viu? Que projeto lindo, que missão linda. Olha, até arrepiei aqui, obrigada. Olha só, tem a Umay Saboaria falou que tá no Cura Quântica e tem a Shelly Freire perguntando como faz para participar do Cura Quântica. Rapidão, a Xi, pessoa que tá perguntando que gostou da live, vai ficar gravada assim. É muita informação, né, gente? Foi uma aula, já tem 1 hora que a gente tá aqui. Nossa, que prazer. Você quer falar, Fernanda, assim, como é que as pessoas chegam no Cura Quântica? Então, tem eu acho que ficou fixado o Instagram do Florescer, né? No Instagram do Florescer tem informações do Cura Quântica, do tratamento, do curso, tá fixado ali, dá para entrar ali. E tem o nosso site, que é cosmicbeauty.com.br, que tem a nossa loja, tem o Instagram, que é esse que a gente está entrando aqui, cosmic.vibracionais. Para ver o Instagram, tem essa setinha aqui, ó, onde tá a Cosmetologia do Bem, aqui em cima. Se você clicar nessa setinha, vai expandir e vai para o Instagram delas. Mas eu vou deixar a live marcada e o Instagram delas marcado lá também, tá bom? Isso, daí o tratamento do Cura Quântica e o curso vai, quando clicar lá nas postagens do Florescer ou na bio mesmo, vai direcionar para o site da minha mãe. Né? Então, os cursos presenciais são feitos no Florescer e o tratamento online, que é o ciclo do Cura Quântica que dá de fazer online, o acesso é pelo site lá da Isabel. Mas é só entrar no do Florescer que a gente tem o direcionamento lá também. Legal. A Flávia tá falando que também tá no Cura Quântica. A Heloísa tá falando, honro muito servir da Bel e de vocês do Florescer. Também tá no Cura Quântica. Gente, que maravilhoso! Que isso! Que legal! Nós estamos resgatando o nosso estado de plenitude. Quando a gente, em algum momento da nossa existência, a gente começou a criar muita distorção dentro da nossa existência, né? Por todas as nossas, e aí a gente vai trazendo isso dos ancestrais, por todas as nossas distorções genéticas, as nossas distorções emocionais, as nossas distorções de pensamento. Mas existe uma semente original nossa que não tem essas distorções, que ela é perfeita no sentido da criação, assim, né? Que vive em equilíbrio, que vive saudável. E é isso que o trabalho da Cura Quântica está resgatando, que a gente possa resgatar esse estado original. E como que a gente pode ir resgatando? A gente precisa ir desfazendo essas distorções inicialmente, tirando essas capas, né? Para daí, então, a gente poder vibrar dentro desse campo original que é saudável, que é equilibrado, que é cheio de vitalidade e é pleno. E as pessoas que estão fazendo o Cura Quântica, elas percebem muito isso, assim, elas vão vendo aos poucos, assim, a transformação nesse campo sutil, principalmente. A gente vai sentindo mais disposição, mais alegria, mais bem-estar, porque a gente vai conectando com esse estado nosso original que ele tá livre dessas distorções todas, né?
Não, muito legal, assim, Fernanda, agradeço muito, assim, só te contar uma primeira vez que eu tive contato com as mandalas, foi sua mãe, ela me apresentou o transferidor, eu tava lá no Florescer, aí eu, assim, nossa, gente, eu estava entrando nesse mundo, aí eu virei pra ela e falei assim, nossa, mas se eu não acreditar, vai funcionar? Ela virou pra mim, mas não é você que vai fazer, é Sai Baba. Eu falei, ah, ufa. Pois é. É você em outro nível. É que ela não falou. É em outro nível. Eu achei, hoje, né, já se passaram muito tempo, então, tipo assim, eu já estou dando alguns passos à frente. Eu olho pra trás e falo, nossa, cara, a Bel tem que ter muita paciência. Ai, gente. E eu não vejo a hora de poder voltar no Florescer, você sabe disso, assim. Eu tava grávida, né? Então eu quero levar minha pequena lá de novo. Lá é realmente uma floresta encantada, eu amei. E muito obrigada por participar da live, viu? Imagina, a gente que agradece, Yara. Nossa. E não vejo a hora de usar esses cosméticos também. Vou botar meu nome lá nessa listinha especial. Spray, roupa de cama. Quem chegar na minha casa, ó. Vai ser um prazer te oferecer isso. Obrigada, gente. Um beijo. E quem perguntou vai estar salvo aqui essa aula, né? Assim, uma simples live. Essa aula sobre cosméticos vibracionais. Obrigada, viu, meninas? Um beijo. Imagina. Gratidão. Obrigada, Yara. Tchau. Tchau. Tchau.